Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre regionalização. Corrigindo as atividades de vocês, eu vi que vocês ficaram um pouco confusos, tiveram um pouco de dificuldade com esse conceito. Então vamos lá. Regionalização é a ação de criar regiões. E como é que a gente faz para criar regiões? A gente precisa de escolher um critério, a gente precisa de escolher um lugar e a partir dessas escolhas a gente consegue criar uma regionalização. Tá bom? Então, toda vez que a gente for fazer uma regionalização, ou então que a gente for observar uma regionalização, a gente tem que observar essas duas coisas. De onde que ela é e quais foram os critérios utilizados para a realização dessa regionalização. Hoje a gente vai falar sobre as principais formas de regionalização da América. Então, existem duas regionalizações que são muito utilizadas, mas podem haver outras regionalizações porque a regionalização é uma ação que pode ser criada de diversas formas, porque vai depender dos critérios. Então, qualquer área pode ser regionalizada e qualquer pessoa pode fazer uma regionalização desde que defina quais são os critérios e qual é o lugar e que saiba agrupar áreas de acordo com as características que ela utilizou para fazer a regionalização. Mas, voltando aqui para a América, as duas principais formas de regionalização da América é a regionalização utilizando como principal critério a localização e a regionalização utilizando como critério características socioeconômicas, principalmente relacionadas ao processo de colonização. Então, vamos falar da primeira, a regionalização que utiliza como base o critério de localização. Essa regionalização, que utiliza como critério a localização, divide a América em três regiões. A América que fica localizada no norte, então a América do Norte, a América que fica localizada no sul, que é a América do Sul, e a América que fica entre o norte e o sul, que vai ser a América Central, que está no centro dessas duas localizações. E aí essa regionalização que utiliza como característica a localização, ela tem bases naturais, né? Porque não tem como um lugar deixar de se localizar no norte ou deixar de se localizar no sul, a não ser pelo movimento das massas continentais, que demoram milhares ou milhões de anos. Então a gente não vai conseguir ver isso em vida. Esse é um critério natural, é um critério físico. E a gente tem a forma de regionalização que utiliza como principal critério características socioeconômicas que são heranças da forma de colonização que esses territórios sofreram. Então, a gente vai ter a América anglo-saxônica, que foi colonizada pelos povos anglo-saxônicos, que são os ingleses, Canadá e Estados Unidos. E a gente tem a América Latina, que é formada por todos os países, desde o México até o sul da Argentina e do Chile. Então, esses países eles foram colonizados principalmente por povos latinos, principalmente pelos espanhóis e pelos portugueses, em menor número os franceses. O que é importante a gente ter em mente é que esse critério ele não é rígido, ele é flexibilizado porque os principais fatores que determinam se um país está na América Latina ou na América anglo-saxônica são as características socioeconômicas atuais, que são países com sua economia voltada para a agricultura, para a pecuária, para a exportação de recursos minerais e que importam produtos de alta tecnologia. Enquanto os países da América anglo-saxônica, eles exportam produtos de alta tecnologia e importam essas mercadorias agrícolas e de extração mineral e minerais porque são produtos mais baratos. E aí muitas vezes vale mais a pena eles importarem esses produtos do que produzirem no seu próprio território, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais características de cada uma dessas duas Américas, a América anglo-saxônica e a América Latina? A América anglo-saxônica, desde o começo da colonização, é um território que já pôde, principalmente na região mais norte, desenvolver atividades manufatureiras, atividades que vão desde o artesanato até a produção de grandes mercadorias, de navio, por exemplo. Então, é um território que já era estimulado a desenvolver atividades mais voltadas para a indústria. Enquanto a região sul dos Estados Unidos e do México até o Brasil foi uma região que
Por conta das suas características naturais, que eram muito propícias para plantações, para exploração mineral, esse foi um território que foi muito utilizado para essas duas atividades econômicas. E isso gera consequências na América Latina até os dias atuais, porque a América Latina ela foi colonizada com base na plantation. O que é a plantation? É um sistema de exploração que utiliza de grandes plantações para exportação. Então esses países, essas colônias na época, elas eram exploradas a partir de um sistema que era baseado em grandes propriedades. Então eles roubavam essas terras, né, dos povos originários, e eles instalavam ali uma grande fazenda, que a gente chama de latifúndio, e nessa fazenda eles plantavam as monoculturas, ou seja, uma única plantação, a plantação de um único gênero alimentício. E nessas fazendas eles produziam essas monoculturas para exportar. Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar ele era muito valioso nesse período. Então, eles faziam grandes plantações, grandes monoculturas de cana-de-açúcar nos latifúndios e exportavam para o resto do mundo e ganhavam dinheiro com a exportação dessas mercadorias. Já nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, por exemplo, que apesar de estar na América anglo-saxônica e ser uma região com maior tecnologia, isso se dá principalmente pelo norte dos Estados Unidos, que era industrializado. O sul, ele tem características econômicas muito próximas até o século XVIII, XIX da América Latina, que era utilizado o regime de plantation, que eles exploravam principalmente o algodão. O algodão também no século XVIII e século XIX, ele passa a ser uma mercadoria extremamente valorizada por causa da Revolução Industrial. E aí a gente tem esse regime de exploração que é baseado nas grandes propriedades, nas monoculturas, que fazem com que tenha uma concentração de renda muito grande. Então, se um latifúndio é uma grande fazenda com um único dono, isso quer dizer que o poder econômico está nesse dono dessa fazenda, que tinha esse grande latifúndio. E isso gera consequências econômicas até os dias atuais na América Latina. Já na América anglo-saxônica, principalmente na região norte, eram divididas pequenas propriedades porque não dava para fazer grandes plantações. E aí essas regiões passaram a se especializar em atividades principalmente manufatureiras. É isso, tchau gente, e até o próximo vídeo.